Diante de um problema, você precisa fazer uma análise para resolver esse problema. E qual a técnica para você fazer essa análise e resolver esse problema? Você vai usar o PDCA, que é muito antigo, que é usado nas empresas japonesas, que é usado nas indústrias. Como girar o PDCA? E eu vou explicar para você. Primeiro, você está diante de um problema. O que você precisa? Planejar a solução desse problema. E como fazer isso? Identificando a identificação do problema. Antes de você começar a planejar, identifica o problema. Tenha clareza sobre esse problema. Como que esse problema ocorreu? Quem causou esse problema? Qual a magnitude desse problema? Isso tem que estar claro. Segundo, analise o fenômeno. Como que isso ocorreu e o que causou isso? Analise o processo. Vai lá no processo que estava sendo feito, onde que teve lacuna que ocorreu o problema. Como teve falha no processo. Por isso, se você analisar tudo anteriormente, você precisa ter essas habilidades para você estar afiado nesse momento. Então, se você talvez já esteja me assistindo agora e não viu anteriormente, você precisa ver os vídeos anteriores. Por quê? Porque eu te preparei você antes para chegar nesse nível de rodar o PDCA. Como visualizar o processo, quando encontrar o erro no processo. E plano de ação. Então você precisa identificar o problema, analisar o fenômeno, analisar o processo e criar um plano de ação para resolver o problema. Então isso é um planejamento, isso é planejar. Agora nós vamos para o segundo passo. Você precisa executar o seu plano de ação. Você planejou, agora você tem que colocar à prova. Você precisa executar isso. Você precisa colocar isso em execução. E o terceiro passo, verificar se o que você planejou e executou está atingindo os resultados. Se o problema foi resolvido, você tem que checar se tudo que você fez de análise de execução se resolveu o problema. Então você precisa verificar, fazer uma verificação se realmente a execução sobre o seu plano de ação está dando certo. E por último, você precisa ter uma ação. Você executou, verificou uma ação. O que é a ação? Você aprova de novo, dentro do processo, que você corrigiu uma normativa, você corrigiu uma falha, que vira uma normativa. Encontramos um problema, achamos a solução, colocamos em execução, conferimos a execução, entra no processo. A ação começa no processo. Talvez seja um novo processo, uma correção de processo. Aí você coloca em ação. E depois que você coloca em ação, vem o último passo. Você vai padronizar todo aquele processo. Você fez o planejamento, você executou, você verificou, agora você vai padronizar todo esse processo. E na hora que você padroniza esse processo, isso vira normativa na sua empresa. Na hora que alguém entra na sua empresa, ela vai entrar dentro da padronização. Agora você imagina, na hora que ela entender como que foi feita toda essa padronização, quais foram os passos para chegar nesse nível de padronização, nesse nível de qualidade. A qualidade ela chegou nesse processo, PDCA. Para que isso? Para que você tenha uma melhoria contínua. Melhoria contínua precisa de ter o PDCA. Você precisa desenvolver processo. E você só vai ter melhoria contínua se você rodar o PDCA. Planejar, executar, verificar, agir e padronizar.